Então, pessoal, vamos para mais uma aula, vamos para mais um episódio aqui, não é, da playlist Batismo Reformado. E aqui eu quero continuar com, não é, os artigos aí do reverendo Scott Clark, não é? Dessa vez o último artigo a respeito do assunto batistas são reformados, né? Então será o artigo de número 3, beleza? Então sejam muito bem-vindos ao canal, certo? Estamos com essa nova playlist aqui e tem várias outras playlists, né, que são importantíssimas para que você possa se aprofundar na fé reformada de verdade, né, na tradição reformada mesmo. E nada melhor do que estudar as confissões reformadas para entender o que nós cremos, né? O que está sendo preservado desde o século XVI até aqui, tá? Então sejam muito bem-vindos, certo? Então se inscrevam no canal, marquem um sininho e compartilhem com todo mundo que vocês conhecem, não é? E se desafiem, se vocês são de uma outra linha teológica, uma outra tradição cristã, se desafiem a acompanhar também essa playlist, beleza? Aqui é só para trazer esclarecimentos, não é, sobre o posicionamento das igrejas reformadas com relação ao batismo e também, é claro, abordar, não é, esse assunto que hoje tem, infelizmente, se tornado uma polêmica, que é se outros grupos, não é, que hoje se denominam como reformados, são de fato reformados, né, se existe esse reconhecimento de nossa parte, certo? Então vamos lá para o terceiro artigo do reverendo Scott Clark. Então, batistas, a definição de política reformada e de identidade, parte 3. Vamos lá. A psicologia do debate. Vamos então dar um pouquinho dessa parte aqui. Se a evidência histórica objetiva é tão clara quanto afirmo sobre a definição histórica da palavra reformado, não é? Por que esse debate existe? Boa pergunta, né? Mais uma vez, as raízes deste debate encontram-se em parte na forma como os batistas pensam sobre si próprios e sobre os outros, particularmente nos Estados Unidos. Na minha experiência, escrevendo como um ex-evangélico batista, o batista está absolutamente certo de que sua posição está correta e que, portanto, praticamente todos na igreja, na história da igreja, antes, no caso, digamos, de 1523, e da ascensão dos irmãos suíços, estavam errados, tá? Então, como sendo um ex-batista, não é? E nós das igrejas reformadas, temos muita experiência com relação a receber também irmãos de igrejas batistas, ok? Que vem, obviamente, com toda uma carga de preconceito que eles foram colocadas, não é? Foi colocada por uma má interpretação da parte de muitos líderes batistas que acabam dizendo o que não corresponde ao nosso pensamento, né? Isso é bastante complicado, porque você pega o Ctrl+C, Ctrl+V de Roma, é assim que muitas vezes alguns falam, né? Que nós copiamos, né? Que como se a nossa reforma não fosse completa, porque muita coisa de Roma passou, né? Então, só esse tipo de fala. Quanto mais se fala isso de qualquer tradição cristã, mais quem é reformado mesmo acaba sentindo aquele cheirinho de anabatismo, sabe? E é lamentável, mas esse espírito aí anticatólico tão extremo, isso não pertence às igrejas reformadas, isso é anabatismo, né? Vamos lá. Então, por conta disso, né? Basicamente, tudo que veio antes estava errado, né? Isto efetivamente desbatiza, por assim dizer, praticamente toda a tradição cristã anterior a 1523 e todos aqueles que discordam das convicções batistas, não é? Então, essa é uma consequência direta por esse pensamento, não é? O despensamento batista, não é? De negação do batismo e de redefinição, digamos assim, da teologia do pacto, é acabar basicamente desbatizando todo mundo, tudo que veio antes, né? Então isso é bem estranho, porque essa é uma consequência direta. Eu até fiz um vídeo recente aqui, não sei se eu vou postar depois desse ou antes, mas sobre alguém que falou, né, que um pastor que era presbiteriano, ou eu não sei, se tornou batista, não é? O que parece uma coisa absurda bastante, mas tudo bem, né? Eu não sei como, mas tudo bem. De maneira muito orgulhosa, batizou, né, ou rebatizou, na verdade, sua esposa, que era presbiteriana. No caso, eu não sei se ele era presbiteriano de verdade, mas a esposa era e ele a rebatizou, né, ou seja, não aceitando o batismo da igreja presbiteriana. O que também acontece com os presbiterianos, que muitas vezes não aceitam também o batismo da igreja católica romana. É um show de, né, desbatismos, né? Isso é estranho, muito estranho. Isso, mais uma vez, cheira a anabatismo, não é? Então, continuando aqui.
Na minha experiência como pastor, escritor e professor de seminário, isso não incomoda a maioria dos leigos batistas, não é? Porque eles não estão pensando nas consequências, não estão pensando na lógica de tais afirmações ou das negações, não é? Ou redefinições, digamos assim, tá? Mas tem consequências, como já foi observado aqui. Então, basicamente, se desconsidera. Veja, diretamente não estamos dizendo os irmãos batistas são exatamente anabatistas, como eram os do século XVII, né? Mas, obviamente, do século XVI e XVII. Mas, obviamente, essa postura acaba nos fazendo lembrar disso, né? Isso é estranho demais. Essa rejeição absurda. Porque você desconsidera tudo que veio antes, né? Então, afinal, da perspectiva batista, a posição batista é evidente para qualquer pessoa razoável. Ele fica surpreso com o fato de alguém se opor a não ser batizado, por assim dizer. Para o batista, a resposta é simples. Acredite, faça uma profissão de fé confiável e seja batizado. Então, é assim, não é, que se entende e pronto, ok? Para aqueles de nós que fazemos parte das igrejas reformadas, diferentemente dos batistas, não é? Então, para ficar bastante claro isso, a convicção batista implica, logicamente, que nós, que só fomos batizados quando crianças, estamos fora da igreja visível e, portanto, fora da salvação. Tá? Então, isso é uma consequência que, infelizmente, muitos irmãos batistas não observam, mas é uma consequência. Tá? Então, se não foi aceito, não é? Se não aceita o batismo que nós realizamos em nossas comunidades, sendo nós cristãos protestantes, reformados, não é? Eu não estou nem tocando na questão do catolicismo romano, que nós recebemos, não tem problema com isso, mas se há essa rejeição daquilo que nós praticamos, não é? E eles nos chamam de irmãos, por exemplo, então isso implica em que, na verdade, os membros das igrejas reformadas, não é, que talvez em boa medida, boa parte deles, pelo menos, né, foram batizados quando crianças, não é, recebendo o sinal da aliança, não fazem parte da igreja visível. Porque, para todos os fins, para o batista, realmente, o batismo que eles receberam não é válido. Então, isso é anabatismo, ok? Isso é anabatismo, tá bom? No artigo 28 da Confissão Belga, confessamos que cremos que uma vez que esta Santa Assembleia e Congregação é a reunião daqueles que são salvos e não há salvação fora dela, ninguém deve retirar-se dela, contente com ser sozinho, independentemente de seu status ou condição. Embora possam não ter essa intenção, da perspectiva reformada ou de uma perspectiva cipriânica, não é? A de toda a igreja, antes do movimento batista, uma pessoa voluntariamente não batizada está numa posição precária, para dizer o mínimo. Tá? Então, mais uma vez, isso aqui é a consequência direta da rejeição, não é, do batismo. Não é? E, portanto, essa atitude de rebatizar, não é, isso é anabatismo. Tá? Isso não tem como ser negado, irmãos. Não tem como ser negado. Infelizmente, nem todos conseguem entender isso. Eles acham que a negação de uma coisa não implica em outra, muitas vezes, né? E acabam esquecendo que a teologia reformada, ela é toda interligada, não é? Ela não é isolada. Nada é isolado na teologia reformada, não é? Por exemplo, para mim é muito incoerente, estranho haver uma redefinição da teologia do pacto ao mesmo tempo que uma pessoa subscreve os cânones de Dort. Isso para mim é esquisito pra caramba, né? As mentes que defenderam a doutrina reformada contra a remonstrância, não é, eram mentes que realmente aceitavam, todas elas, não é? Não só reformados, mas também os demais grupos protestantes, todos realmente entendiam como sendo correto, bíblico, tá? E bíblico batizar os filhos da aliança, né? Então, isso é bastante esquisito. Continuando. Porque para o Batista, sua posição é tão evidentemente verdadeira, não é? E muitos falam realmente assim com uma certeza. Teve até um irmãozinho que comentou aqui que assim, me dá certa tristeza, porque tem muitos irmãos que são tão empolgados e falam bobagens assim, né? Eu já falei de um jovem que no Instagram, não sei quem é, acho que minha filha que me mostrou, ela viu, achou estranho e achou um pouco absurdo, né? Aquilo que o rapaz fez, se divulgando como sendo reformado, como sendo calvinista,
e corrigindo o Augusto Nicodemos, né, o reverendo Augusto Nicodemos, com relação ao pai do batismo. Ele, corrigindo o Augusto Nicodemos, eles batizam criança assim, do nada. Não há base bíblica para isso. Não sei de onde eles tiraram isso. Isso mostra, né, como que essa geração de batistas reformados, muitos dos jovens, eu digo, né, não todos, é claro, há uns que são respeitosos, mas muitos deles, realmente, eles aprenderam a achar normal usurpar, nesse sentido, o nome reformado, sem nem entender o que é. Eles dizem que é deles, que eles são reformados e querem corrigir a nós, né? Tipo, eu não sei de onde eles tiraram isso, né? Vem do nada, vem da cabeça deles. Isso mostra desrespeito, mostra a imaturidade daquele jovem, mostra que ele não conhece a doutrina reformada, não sabe o que é calvinismo. Se ele soubesse, né, o que Calvino pensaria disso, né? O que ele pensava disso aí, porque ele escreveu contra os anabatistas, tá? E não adianta querer tapar o sol com a peneira. Aquilo que Calvino disse sobre os anabatistas é perfeitamente aplicável aos batistas modernos, tá? Então, é até estranho que gente assim se chama de calvinista, na boa. Né? Sei não se seriam membros da igreja de Calvino. Vamos lá. Continuando. Então, mais uma vez, porque para o batista a sua posição é tão evidentemente verdadeira e espera-se que aqueles de nós que não foram batizados, por assim dizer, não digam nada, não é? Quando, no entanto, afirmo o ponto histórico, não é, clara e dolorosamente óbvio de que as igrejas reformadas denunciaram explicitamente a visão anabatista do batismo e a visão, não é, batista do batismo é uma visão anabatista, tá? E, logicamente, a visão batista do batismo é provável que o batista fique muito ressentido. E é o que eu estou experimentando, tá? Eu estou lendo esse artigo agora. E isso que eu estou lendo aqui do reverendo Scott Clark, que eu tive acesso há pouco tempo, tá? Eu tive acesso a esse conteúdo há pouco tempo. Um irmão aqui do canal que deu isso como referência, né? Falou sobre o reverendo Scott Clark. Eu resolvi procurar aqui, não é, o site do heidelberg.net. E tem achado aqui vasto material, muito rico, da tradição continental, né? O que é muito bom, certo? E o que eu tenho experimentado é justamente isso aqui. Inclusive, todos os argumentos que eu levantei no canal anteriormente, né, eu pude constatar aqui também, nesses artigos, tá? Justamente para os irmãos entenderem que não é um pensamento isolado do Ademir, não é? Não, de jeito nenhum. Não é? Existe aí essa compreensão dos reformados, tá? Então, infelizmente, muitos irmãos ficam ressentidos, né? E eu lamento por isso. Eu até falei sobre... Cara, eu não sei se é Paulo Freireanismo, eu não sei o que acontece. Porque eu não vou me sentir culpado, né? Se alguém quer que eu me sinta culpado, que eu me sinta como alguém que quer simplesmente dividir a igreja, não. De jeito nenhum, eu não estou dividindo nada. Eu só não estou dizendo que existe uma unidade onde não há. É simplesmente isso. Reformados são reformados, batistas são batistas. É uma questão muito simples de entender, tá? É uma questão histórica. Há diferenças nas tradições, certo? Não faz sentido alguém dizer sou reformado quando a teologia da aliança, que é o cerne da doutrina reformada, é outra que não é reformada, certo? E aí vem alguns com, infelizmente, irmãos, infelizmente mesmo, com falácia. Eu não sei se alguns, eu não duvido que estejam falando de maneira, que estejam trazendo falácias, outros talvez por ignorância digam nós somos os verdadeiros reformados. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo, tá certo? E o problema não é meu, entende? Eu não estou falando nada fora do padrão. Não é meu problema, tá? Não é problema meu aqui, não. É problema de quem não consegue admitir o que é a tradição que faz parte e quer usurpar ou então assumir o nome de reformados quando isso não faz sentido, tá? Não faz sentido. Até agora, os argumentos usados, não é, por quem reclama aqui no canal, são todos argumentos identitários ou então são argumentos que não correspondem à tradição reformada. É mais ou menos assim, eu me sinto, então eu sou, tá? Então tá basicamente isso. Eu até respondi com ironia um irmãozinho que falou, não, temos direito sim. Aí eu falei, tá certo, irmão. Como eu já tinha falado muitas vezes, eu não ia repetir pro mesmo irmão de novo a mesma coisa. Então eu falei, tá certo, é só acreditar, né? Eu falei isso com ironia, né? Porque eu não entendo por que esse ressentimento, mas ele é real, tá? E estamos vendo aqui também nesse artigo do reverendo Scott Clark, beleza? Vamos continuar aqui então. Como vários correspondentes me apontaram ao longo dos anos, não estou dizendo que os batistas não sejam batizados, tá?
Na verdade, nas igrejas reformadas, sempre batizamos adultos convertidos não batizados. Né? Não batizados. Porque nós não somos anabatistas. Essa prática de rebatizar, ou mesmo, né, mudando o termo para ver se pra, de alguma maneira resolver, porque para mim não resolve nada, né? Não, mas eu não considero como batismo. Sinceramente, aconteceu um batismo, tá? Mas nós não fazemos isso. Além disso, não é? O ano 29, esse AC deixa bastante claro que as congregações anabatistas, que a confissão caracteriza, que a confissão, no caso, caracteriza como seitas, né? Careciam de 2 das 3 marcas da igreja verdadeira, ou seja, a pregação pura do evangelho, a administração pura dos sacramentos e o uso da disciplina. Penso que penso que falta às igrejas batistas uma das marcas da verdadeira igreja, tá? É basicamente claro que as igrejas reformadas nunca aceitaram o batismo exclusivo dos crentes e a rejeição batista do batismo infantil como a pura administração dos sacramentos. Isso aqui é muito importante, né? Uma vez que nós subscrevemos a Confissão Belga, e lá se fala de 3 marcas, não é, de uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma das marcas é a administração pura, correta dos sacramentos. Em nossa interpretação reformada, tá? A prática batista, nesse sentido, não é uma falta, é um erro. Para nós, falta a marca, não é, de administração correta dos sacramentos, certo? A negação da aplicação do batismo aos filhos da aliança é uma adulteração da teologia da aliança, é uma mudança, é uma redefinição, uma releitura, um tipo de atualização não correspondente à tradição reformada, ok? E, portanto, na prática, acaba negando uma das marcas, não é, que nós temos, por exemplo, da Confissão Belga. Não é? Então, os irmãos aí batistas não têm compromisso com a Confissão Belga, porque não são reformados. Ok? E, portanto, também não tem com os padrões de fé de Westminster, porque não são reformados. E também não tem com, por exemplo, a Confissão de Fé, a Segunda Confissão Helvética, porque não são reformados. Nem tampouco com a Confissão Francesa, Gaulesa, não é, de La Rochelle, porque não são reformados. Nem com o Catecismo de Genebra, nem com o Catecismo de Pierre Viret, nem com o Catecismo de Heidelberg, não é? Nem com a Confissão da Antuérpia. Irmãos, são várias confissões que são de igrejas reformadas e esses irmãos não têm compromisso com, não é? Nós temos e entendemos então que a maneira como os batistas entendem o sacramento do batismo é uma maneira infiel nesse sentido, porque eles negam, como consequência da adulteração da teologia do pacto, não é, algo que é devido aos filhos da aliança. É assim que reformados pensam desde o século XVI. Tá? Não dá para mudar isso. Nós pensamos assim. Esse é o fato histórico, eu digo. Tá? No entanto, não considero as congregações batistas particulares como seitas ou falsas igrejas. Isso é importante. Eu trouxe a clareza com relação a isso, mas também é muito importante compreender que nós consideramos eles como irmãos. Tá? E não se preocupem, nenhum batista vai ser rebatizado em nossa comunidade, porque nós não somos anabatistas. Tá? No entanto, já li aqui, né? Então, no entanto, não considero as congregações batistas particulares como seitas ou falsas igrejas. A outra categoria que confessamos, né, no artigo 29, digamos assim, né? Porque há comunidades que desviaram-se, obviamente, tanto, não que são igrejas infiéis. E há outras que já nasceram na heresia, que são seitas. Não é o caso dos batistas. Em vez disso, eu as caracterizo como congregações irregulares. Eu acho que é uma boa forma de entender, não é, os batistas particulares em comparação, no caso, fazendo a interpretação, não é, do entendimento reformado sobre o batismo, por exemplo. Então, é uma boa definição. São congregações irregulares. Não é? Irregulares. Indiscutivelmente, estou sendo mais gentil com os batistas do que eles comigo. Né? Eu também sei disso muito bem no canal. Tá? Vamos lá. Continuando, meus irmãos, ainda hoje, enquanto escrevo, recebi um e-mail de um correspondente que ficou indignado com a comparação lógica, não moral, entre a identificação batista como reformada e a auto-identificação de Bruce Jenner como mulher. Então, o pastor aqui constatou, né?
Lembrando que esses artigos são bem recentes, tá? Desse ano ainda. Que alguém ficou ofendido. Eu também tenho a experiência disso. Alguns irmãos realmente ficam repetindo a mesma coisa, reclamando as mesmas coisas, porque eles se ofendem com o que eu estou dizendo. O objetivo não é ofender. Não tem a ver com argumento moral, não tem a ver com juízo de valor, né? Mas é um argumento lógico, tá? É exatamente equiparável nesse sentido, né? Análogo às pautas identitárias, né? Sinto, então, eu sou. A pergunta, por que a indignação? Essa é uma pergunta interessante. Minha teoria é que a maioria dos batistas passou pouco tempo lendo história, confissões e teólogos reformados adequadamente definidos. Por causa de uma certa ignorância, eles assumem um grau de concordância entre a teologia reformada e a batista que não existe. Entendeu? Não existe. Tá? Existem características que são mais externas que sim, são parecidas. Há convergência, mas houve uma mudança na teologia da aliança e isso não é pouca coisa. Não adianta nada um batista particular dizer nós somos pactuais, vocês ficam defendendo o mainstream de Westminster. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Vocês são pactuais batistas, não reformados. Tá? A teologia do pacto de vocês é a versão batista e não reformada. Tá? Então, essa concordância toda que alguns acabam apontando não existe. Não é? E eles só falam isso porque muitas vezes entendem, como já falei algumas vezes aqui, a mudança por exemplo, de pedo e credo batismo para apenas credo, como se fosse apenas a mudança da pecinha num jogo de xadrez. Eu mudei o peão de lugar. Não. O que aconteceu foi uma mudança nas regras do jogo. É outro jogo. Tá? É outro jogo. Esse é o fato. Essa suposição cria a pré-condição para a indignação. Ok? Então, além disso, muitos batistas nunca experimentaram a verdadeira vida da Igreja Reformada. Eles não experimentaram as diferenças. As diferenças das quais eles estão cientes são, na melhor das hipóteses, teóricas. Isso é fato. Tá? Então, é bem possível ser batista no ZEWA, nos Estados Unidos, no caso, e nunca conhecer uma pessoa realmente reformada. Não duvido disso. Aqui no Brasil é uma realidade clara. Essa realidade no Brasil, por exemplo, talvez seja muito mais evidente, eu não sei, né? Eu acho que é muito mais evidente do que nos Estados Unidos. Aqui é que é claro mesmo. Porque o Brasil é como se fosse o lixão da teologia do mundo. Tudo o que é estragado vem pra cá. A coisa já vem bagunçada. Não é? Eu não tô brincando, não. O meu professor de crítica textual, que é um pastor holandês, quando eu falo para ele sobre o que é reformado no Brasil, ele pergunta, o que você quer dizer com isso? Porque, sinceramente, no Brasil eu não sei o que é o quê. Porque quando alguém fala que é reformado, no meu contexto, o contexto dele no caso, ele sabe muito bem o que é reformado. O reformado é um membro de uma igreja reformada, isto é, subscreve essa forma de unidade. Agora, quando se pensa no Brasil, ninguém sabe o que é reformado. Antigamente se pressupunha, de maneira perfeita, de que ser presbiteriano era estar compromissado confessionalmente com os padrões de fé de Westminster. No Brasil, isso é relativo. Ou não? É relativo. Tá? É muito relativo. Certo? Vocês já viram exemplos no canal aqui de pessoas, que vêm conversar besteira dos padrões de fé de Westminster no presbiterianos. Isso é ridículo, cara. Como é que você vai fazer parte de uma comunidade? Que responsabilidade é essa? Se você não consegue ter paz e concordar com um padrão confessional, vaza daí, vai para outra comunidade. Vai ficar fazendo hora extra, sendo infiel, e desonesto com a sua própria comunidade. Mas aqui no Brasil é assim. Então, é muito possível, Aqui no Brasil, não vou dizer nem que é possível, essa é a realidade. Não é possível que seja assim. No Brasil é a pura realidade, muito pior do que nos Estados Unidos. Aqui as pessoas não sabem o que são cristãos reformados. Porque o que é mais divulgado, mais difundido no Brasil, é um monte de bagunça que se chama de calvinista reformado. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas no Brasil, durante muito tempo, entendiam que reformado ou calvinista eram pastores como, por exemplo, John Piper, Paul Washer, até Paulo Júnior aqui no Brasil. São todos homens de Deus. Então, não vou tecer críticas a eles. De jeito nenhum. São homens de Deus. Homens que eu admiro, que pregam o evangelho de verdade. Mas eles não são reformados. Tá? Eles não são reformados. Mas no Brasil,
para o brasileiro, não é? Aprendeu com esses vídeos que viralizam na internet que eles são reformados. E muitos outros que não têm nenhum tipo de compromisso. Tanto é assim que aqui no Brasil é a coisa mais comum. Uma pessoa conhece um pouquinho, uma pitada, uma coisinha assim de calvinismo. Pronto, já começa um tipo de congregação e já bota o nome de reformada. Não tem nada de reformado, nada. É uma igreja evangélica, às vezes moderninha, às vezes mais jovial, digamos assim, que não tem compromisso com a fé reformada, nenhum, mas se chamam. Então há várias razões estranhas, não é, que as pessoas têm para ser chamadas de reformadas, por isso que para quem é estrangeiro e pertence a igrejas reformadas de verdade históricas, confessionais, quando ouvem aqui do Brasil uma igreja reformada, não sabe o que quer dizer com isso. Porque pode ser um monte de coisa. Não é incomum você chegar aqui, alguém já falou aqui no canal também, pastor, fui para uma igreja que o nome é reformada. Cheguei lá, era uma igreja batista. Né? Então, isso é esquisito, mas vamos lá, né? Existem cerca de 60 milhões de cristãos batistas nos Estados Unidos. É gente, hein? Existem aproximadamente 500 mil pessoas reformadas. Não é? Então é um número bem diferente. O mundo confessional, presbiteriano e reformado, né? Porque quem é das tradições sabe que tem diferença, né? Quem acha estranho quando eu falo que eu não sou presbiteriano são aquelas pessoas que não conhecem a tradição reformada. Porque os meus irmãos, tá? Pastores, irmãos, presbiterianos, homens de Deus, estudiosos, responsáveis, honestos, confessionais, eles sabem a diferença. Com eles não tem problema nenhum. Mas, para algumas pessoas na internet que se acham os reformados, né? Quando eu falo não sou presbiteriano, como não? Como não? Não. Ô, velho. Vamos pensar. Então, o mundo confessional, presbiteriano e reformado, representa aproximadamente 0,0083% do mundo batista. Estamos muito atrás, né? Há uma bolha batista relativamente grande no ZEUA e as pessoas reais de presbiterianos e reformadas são relativamente raras, em alguns lugares quase exóticas, não é? Ai. Nessa bolha batística há um número significativo de pessoas que se consideram reformadas, não é? E isso é fato. Tanto é que muito daquilo que se chama de crescimento da fé reformada no Brasil é esse tipo de coisa aí. Batista reformado, pentecostal reformado. Olha, é uma verdadeira bagunça, não é? Por ignorância, muitas vezes. Então, por causa desse número, potencialmente 2 vezes mais pessoas do que nas atuais igrejas reformadas, parece improvável e até incrível para eles quando leem alguém de um pequeno grupo minoritário distinguindo entre reformados e batistas. Então, é justamente porque eles têm essa sensação de número, né, de que eles estão crescendo e eles estão levando o calvinismo à frente, a fé reformada, e eles são reformados e falam isso pra todo mundo. Aí quando surge um camarada como eu, não é? Que não sou ninguém aqui na internet, meu canal é pequenininho, não tem nem 3 mil ainda, né, eu acho. Inscritos. É um canal pequeno, vai demorar muito pra crescer, não é um canal popular, não é? Porque eu também não tenho essa proposta, não tenho objetivo nenhum de vender livro, nem tipo, sei lá, ganhar dinheiro com esse canal especificamente falando, não é? Não é que se isso acontecesse seria uma coisa ruim, é claro que não, mas eu entendo que é difícil. Especialmente porque eu não estou aqui para tentar ser popular. Eu quero trazer conteúdo reformado e às vezes não agrada. Paciência, vou continuar trazendo, tá? Então, muitas vezes para contar, foi-me dito ou implícito, não é? Que o grande número de batistas que se identificam como reformados significa que, seja lá o que a palavra reformado possa ter significado uma vez, significa agora o que eles dizem que significa. Então, exatamente. Tem irmãos aqui no canal que já comentaram. Se eles querem ser reformados, qual o problema? Deixa, qual o problema? Então, isso só reforça, meus irmãos, aquilo que já foi dito por mim e também pelo próprio reverendo Scott Clark, né? Que é a questão de parecer com um tipo de pauta identitária, né? Uma atitude identitária mesmo. Né?
Não importa tanto o que os termos significam. Isso é tão comum no tempo de hoje que não tem como não fazer uma relação, né? Não importa, então, o que os termos significam. O que importa é que eu me sinto parte disso. Então eu sou. Né? Logicamente, isto nada mais é do que um apelo à multidão, aos números ou à força. Né? Que é o que acontece de fato. Né? Mas é um apelo poderoso, psicológico e emocional. E essa geração, essa nossa geração, como é levada por argumentos, não é, emocionais. Porque é só isso. Tanto é assim, tanto é emocional, que há pessoas que se ofendem, como eu já disse. É tão emocional isso. Quando eu digo, batistas não são reformados, muitos ouvem, batistas não são crentes. Não são irmãos. Né? Isso ajuda a explicar a indignação. Não, isso é tão sério, né? Sem citar nomes, uma vez um irmãozinho citou um teólogo, né? E eu fui e discordei do teólogo. E era um teólogo puritano. Eu não tô tentando lembrar quem exatamente, mas eu lembro que a gente tava conversando, isso faz muitos anos, mais de uma década. E eu fui e discordei, né, do pensamento dele. E ele foi e ficou alterado, tipo, e o cara não é crente, não era crente não, é? Aí eu fiquei assim, tipo, viajando. Como assim o cara não era crente? É sério que eu não posso discordar? Se eu discordar de alguém, e se eu falar que a pessoa está errada naquele ponto específico, a pessoa deixou de ser crente, eu estou dizendo que ela não é crente? Então esse tipo de problema existe aqui, isso é real, tá? Então isso ajuda a explicar a indignação, tá? Quem é Clark? Um cara no meio de 1 milhão de cristãos batistas predestinatários, não é, para se opor. Então quem é Clark para se opor, né? Ou no contexto aqui do Brasil, quem sou eu? Quem sou eu? Não é? O Ademir com um canalzinho pequeno. Nem me comparo, posso ser comparado com outros. Um canal insignificante que quase ninguém conhece. Quem é esse camarada aí? Aí alguns acham que eu estou falando sozinho, né? E o senhor que tem essa visão, não é, sectarista, separatista, cuidado para não ficar se apegando a temas que não são importantes, são coisas pequenas, secundárias. Quem sou eu, né? Para complicar ainda mais as coisas, há muitas pessoas realmente reformadas que estão mais do que felizes em chamar os batistas de reformados e os batistas, não é, os reconhecerem como evangélicos. Ah, eu não faço parte desse grupo. Não faço parte desse grupo. Sim, posso reconhecer também que há em nosso contexto pessoas que são sim de igrejas reformadas, mas não acabam sendo assim, sabe? Né? Que nada, somos reformados. E eles acabam trazendo um problema pra nós. Né? Eu tenho dificuldade com esse tipo de gente, sabe? Muita dificuldade, tá? Porque quando a pessoa é desse jeito, isso parece que a pessoa quer ser unificadora, né? Só que esse tipo de, basicamente, ecumenismo nesses pontos aí, isso não é uma unificação honesta, tá? Não é uma unificação honesta. Isso causa problemas para os demais que fazem parte da tradição. Os que levam adiante a tradição, os que guardam a tradição, tá? Não nos ajuda, não. Né? Em outros assuntos, por exemplo, há muitos pastores, né, tanto da IPB como de outras comunidades também, que eles fazem um desserviço, né, porque eles acabam... e tem muitos aí, né? E eu só não tô batendo tanto agora, mas eu tô perdendo a paciência, porque são tantas falas de ministros presbiterianos, muitas vezes, né, que são incompatíveis com a própria tradição, que isso incomoda, porque quando eles falam, eles não estão atingindo apenas os próprios presbiterianos, o que já seria uma coisa muito ruim. Mas nós também, da tradição continental, somos atingidos por isso, né? Os caras acabam falando muitas vezes contra os padrões de fé de Westminster e tratando quem procura ser confessional de verdade como sendo neopuritanos e radicais e intolerantes, e isso pesa sobre nós também. Então nós somos empurrados para a vala do sectarismo por conta de ministros infiéis, desonestos, não é?
e que certamente mentiram na sua subscrição convencional, no dia da sua ordenação, né? Vamos lá. Este acordo foi negociado no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Por que os reformados negociaram este acordo, concedendo implicitamente uma redefinição significativa do adjetivo reformado? Por que houve? Não é? Porque se os batistas particulares estão ganhando força hoje para se afirmarem assim e até brigarem pelo termo, né, que não lhes pertence originalmente, isso é porque realmente houve a concessão de muitos reformados, né? Então, a resposta reside em parte no que aconteceu aos reformados na sequência da batalha pela Bíblia com os liberais. O mundo confessional da presbiteriana e reformada ajudou a liderar a acusação contra os liberais teológicos e os autos críticos no final do século XIX e no início do século XX, mas simultaneamente estavam a perder as suas instituições e denominações. Eles estavam sendo exilados em microdenominações e na pobreza e na obscuridade. Em meados do século XX, as igrejas confessionais da presbiteriana reformada estavam em má situação institucional e financeiramente. A nossa enorme influência intelectual não refletia a nossa condição institucional e financeira. Então, isso tem muito a ver com a crise que as igrejas reformadas passaram, né, no mundo. Tá? O acordo assumiu novas dimensões, contudo, com a ascensão do movimento jovens, inquietos e reformados, né, se olharmos para o uso da frase Batista Reformado no Google, não é? No Google, não sei se é navegar, não sei, coisa assim, vemos que ele aumentou, não é, de 1000, no caso, 999 a 2000. Há um pico anterior, mas essas ocorrências não sinalizam Batista Reformado. Embora as raízes modernas da concessão da identidade reformada aos batistas por alguns líderes do mundo, não é, da Igreja Presbiteriana e Reformada, remontem a 80 anos, a formação pública real de uma identidade batista reformada é de fato um fenômeno muito novo. Tá? A Associação de Igrejas Batistas Reformadas na América foi organizada em 1996. Eles foram reconstituídas com a Associação Batista Confessional em 2022. A recente formação de uma identidade batista reformada e sua adoção por elementos do movimento, esse aqui, não é? IRR, não é? YRR, não IRR. Eu vou fazer. IRR foi boa. Quase alguém pensou Soares aí, com certeza. Mas YRR, né? No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, intensificou este debate. O movimento, então, e a apropriação dos reformados do nome, no caso, né? Pelos cristãos batistas foi como um tsunami que ameaçou obliterar a verdadeira identidade reformada. Tá? Isso, de fato, é uma ameaça à verdadeira identidade reformada, justamente porque existe uma redefinição disso. Né? Então, isso acaba rompendo com a tradição reformada de verdade, né? Diga-se de passagem. Apresenta um desafio que os batistas anteriores e informais que adotavam uma identidade reformada não representaram. Tá? A ascensão da identidade batista reformada entre os batistas confessionais e mais amplamente no movimento YRR no início do século XXI também pareceu oferecer uma nova plataforma, por exemplo, o TGC, para os verdadeiros cristãos reformados que eles não tinham antes do YRR movimento. Isso criou um desincentivo para que o pessoal confessional das presbiterianas e reformadas falasse sobre as diferenças. Chamar a atenção publicamente para as diferenças entre os reformados e os batistas, mais do que algumas pessoas da presbiteriana e reformada falaram sobre elas comigo em particular, corre o risco de alienar as plataformas e oportunidades de YRR muito maiores e influentes. Tá? Então, certamente existem líderes notáveis no mundo presbiteriano reformado
que caracterizaram as igrejas batistas particulares como parte do movimento reformado, tá? Então existem pessoas que fizeram isso, mas não é o que a tradição, não é, ou os reformados, não é, no sentido geral, reconhecem. Outros adotaram batistas ainda mais amplamente predestinatários, mas não batistas confessionais particulares como reformados. Aqui é nenhum nem outro, tá? Algumas dessas figuras são celebridades, não é, deste mundo reformado e do mundo evangélico amplo. Mas será que esses endossos e caracterizações alteram os fatos e a verdade? Não, isso para mim aqui é um ponto muito importante, né? O fato de que alguns nomes entre os reformados acabaram aceitando, estendendo a mão e reconhecendo os batistas como reformados, não é? E até outros que são apenas, digamos assim, agarrados, né? Esses seriam os tulipeiros que o irmão falou aqui. O irmão falou aqui. Isso não muda a realidade, tá? Isso não muda a realidade, certo? Porque essas vozes isoladas não definem o que é a tradição reformada. E fica gravado isso. Então, no artigo 7, as igrejas reformadas confessam, portanto, não devemos considerar os escritos humanos, não importa quão santos possam ter sido seus autores, iguais aos escritos divinos. Nem podemos colocar os costumes, nem a maioria, nem a identidade, nem a passagem do tempo ou das pessoas, nem os conselhos ou os decretos ou as decisões oficiais acima da verdade de Deus, pois a verdade está acima de tudo. Pois todos os seres humanos são mentirosos por natureza e mais vaidosos que a própria vaidade. Então, isso aqui é usado da Confissão Belga, do artigo 7, justamente porque a nossa compreensão e interpretação da Bíblia como reformados, que é a teologia reformada, o pacto, aplica o batismo aos filhos dos crentes, porque devemos isso a eles. Tá? E essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Então, se pessoas, grupos, não é, ou então um crescente número de adeptos dessa ideia de redefinição aceitarem, não é, e falarem sobre isso, nós não temos nenhuma obrigação de nos curvarmos a isso. Porque para nós é muito claro o que a Bíblia ensina, não é, e a negação do pedobatismo para nós, não é, para nós reformados, é um erro nesse sentido, tá? É um erro. E, portanto, essas congregações batistas particulares para nós são congregações irregulares nesse sentido, tá? São de outra tradição. Esse é o fato. Então, concluindo aqui, o que importa aqui não são personalidades, autoridades ou mesmo identidade subjetiva, mas a verdade objetiva. Talvez eu esteja errado, se estiver, minha vida será muito mais simples. Mas se devo ser persuadido de que estou errado, isso deve ser feito através de fatos, provas e razão, e não por qualquer outra coisa. Então, terminamos aqui, não é? Esses artigos do reverendo Scott Clark, não é? Eu vou colocar isso aqui na descrição para os irmãos terem acesso também, não é, a essas notas, porque é importante que os irmãos também pesquisem, estudem aqui, ok? Mas haverá muito material ainda a respeito disso. Espero que tenha sido útil para os irmãos, tá? Haverá muito material ainda a respeito do batismo em si, né, para explicar o nosso pensamento, a nossa teologia a respeito do batismo infantil, do batismo de uma forma geral. Tem muito trabalho para realizar ainda, irmãos, certo? E eu pretendo trazer muitos artigos e também fazer podcasts com outros pastores reformados para falarmos do assunto. Eu realmente quero falar sobre o assunto, tá? Eu não era tão ligado a isso, mas quando eu percebi as reações de alguns irmãos batistas que às vezes acabam falando bobagem, né? Ou então negando a própria história, ou então achando que eu estou falando algo que não corresponde à realidade. Então isso me motivou, né? Porque eu percebi que existe uma ignorância muito grande da tradição reformada. E percebi que muitos tiveram acesso a um tipo de calvinismo particionado, todo fragmentado, né? E eu realmente quero trazer, né, à tona a tradição reformada mesmo, para que as pessoas conheçam, beleza? Então, muito obrigado a paciência de vocês, muito obrigado, tá certo, pelo apoio de vocês. Continuem apoiando o canal, divulguem essa playlist, as demais playlists também, recomendem para todo mundo. Embora seja um canal pequeno, eu tenho certeza que tem sido uma bênção para muitas pessoas que estão aprendendo, não é, o cristianismo puro e simples, tá bom? Então Deus abençoe. Valeu e até o próximo vídeo da nossa playlist
batismo reformado.